Hoje, Deus permitiu-nos a abençoada e santa festa do Dia da Ascensão. Espero que através da festa de hoje do Dia da Ascensão, todos nós possamos ter a fé de que também podemos ser transformados e ascender ao eterno reino dos céus, como Cristo fez. Tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado O Dia da Ascensão e aqueles que andam com Deus. O Dia da Ascensão é uma festa para comemorar a glória que Jesus Cristo exibiu ao ascender do Monte das Oliveiras há 2000 anos. Cristo carregou os pecados da humanidade ao derramar o seu sangue sendo sacrificado na cruz, aonde morreu. No terceiro dia após a morte de Jesus, ele ressuscitou, tal como já tinha profetizado. Jesus testemunhou a muitas pessoas durante 40 dias sobre o facto de que ele havia ressuscitado. Após estes 40 dias, ele subiu ao céu, enquanto os seus discípulos estavam a observar. Os discípulos viram em primeira mão a morte de Jesus Cristo na cruz. Depois, viram a sua ressurreição e até testemunharam a sua ascensão. Depois de verem tais grandes obras feitas por Jesus, os discípulos não puderam deixar de ser abençoados por terem uma grande fé e acreditarem firmemente em Deus. Jesus Cristo mostrou-lhes pessoalmente, durante a sua vida na terra, todos os ensinamentos que os ajudariam a espalhar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. É por isso que os santos da Igreja primitiva disseram: Jesus é o verdadeiro Deus que veio a esta terra, e ninguém pode ter a salvação sem acreditar em Jesus. Os membros da Igreja primitiva foram capazes de testemunhar corajosamente a verdade do Evangelho até ao ponto da morte. Este movimento de arrependimento e salvação teve lugar em grande escala e levou muitas pessoas a serem salvas. Deus ensinou-nos, através do Dia da Ascensão, o facto de que nós também podemos ser transformados em corpos espirituais ao recebermos a vida eterna e desfrutarmos das bênçãos de estar com o Pai Celestial e a Mãe Celestial para sempre. Portanto, quando olhamos para aqueles que tinham a esperança da glória da ascensão, podemos ver que eles deram muita glória e alegria a Deus enquanto viviam nesta terra. Eles eram aqueles que acompanharam Deus, refletindo todos os dias sobre se estavam ou não a percorrer o caminho certo da fé que agradaria a Deus. Hoje, através da Bíblia, confirmemos que todos seremos os membros da família de Sião, que podem participar na glória da ascensão. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: porque estáis perturbados? E porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os discípulos testemunharam Jesus Cristo a ser torturado, a sofrer uma dor tão tremenda, a ser perfurado no seu lado e finalmente a morrer. Vendo isto, eles não conseguiam sequer compreender que Jesus Cristo tinha realmente ressuscitado e que ele estava vivo, como se nada lhe tivesse acontecido. Os discípulos ficaram assustados quando Jesus lhes apareceu depois de ressuscitar. Eles pensaram que ele era um fantasma. Então Jesus disse-lhes: porque estáis perturbados? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Desta forma, Jesus deixou-os confirmar que era realmente ele. Vamos passar para o versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder.
Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os discípulos testemunharam a ressurreição de Jesus e a sua ascensão com os seus próprios olhos. De facto, nunca ocorreu tal tipo de milagre no mundo. Estes eventos são tão fenomenais que nenhum homem poderia jamais replicá-los. Ao testemunharem estas coisas, os discípulos foram fortalecidos para terem uma grande fé. Eles, agora eram capazes de ter uma maior convicção de que Jesus é o verdadeiro Deus que veio a esta terra, que Ele é o verdadeiro Messias, o Salvador e o Cristo. A partir deste momento, eles começaram a espalhar a notícia de que todo aquele que acredita em Jesus pode ser perdoado dos seus pecados e ir para o céu. A forma como os discípulos pregaram este Evangelho há 2000 anos mostra o que devemos fazer e como devemos pregar o Evangelho nesta época. Portanto, por favor, não considerem a ascensão de Cristo, que ocorreu há 2000 anos, como algo meramente escrito num livro. E se Cristo ressuscitasse dos mortos e ascendesse ao céu bem diante dos nossos olhos? Vocês poderiam sequer imaginar isso? É algo que qualquer pessoa para além de Deus é capaz de fazer. Depois de testemunhar estes eventos surpreendentes, que ninguém além de Deus é capaz de fazer, os discípulos receberam grande fé e pregaram este Evangelho sobre Jesus em Samaria e até aos confins do mundo. Assim, onde quer que o Evangelho fosse pregado, as pessoas ouviam as notícias sobre Cristo e o número daqueles que acreditavam aumentava dia após dia. Podemos ver estas obras espantosas no livro de Atos. Vamos ao livro de Atos, capítulo 1, e vejamos mais uma vez a cena da ascensão de Jesus 40 dias após a sua ressurreição. Vamos continuar com o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Ser elevado não significa que ele ascendeu ao céu. Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Depois de verem isto, os discípulos ficaram muito felizes. Reuniram-se no sótão de Marcos e oraram fervorosamente durante 10 dias. Depois de terem recebido o Espírito Santo da chuva temporã, as portas do Evangelho de Deus abriram-se poderosamente a partir desse dia. Depois de receberem o Espírito Santo da chuva temporã, eles naturalmente começaram a pregar a muitas pessoas com fé cheia de confiança, dizendo: Não acham que também devem acreditar e ir para o céu? Não é que eles tenham criado algum tipo de plano ou sistema padronizado para a pregação. Uma vez que testemunharam pessoalmente todas as obras de Cristo, começaram a dizer a muitas pessoas que todo aquele que acredita em Jesus Cristo pode ser transformado
e ressuscitado como Cristo, e ir para o eterno reino dos céus. É por isso que em Atos, capítulo 2 está escrito que depois de os discípulos terem recebido o Espírito Santo da chuva temporânea no dia de Pentecostes, o número de discípulos aumentou todos os dias. Enquanto eles pregavam com fé, 3.000 e até 5.000 belos frutos do Espírito Santo eram dados todos os dias onde quer que Jesus fosse pregado. Tornou-se uma oportunidade para pregar plenamente os ensinamentos de Cristo, de que todo aquele que acredita em Jesus Cristo pode ir para o eterno reino dos céus. Então, há algo em que todos nós precisamos de pensar em relação a estes assuntos relacionados com a ascensão. Há algumas outras pessoas que também ascenderam ao céu. Elas são Enoque e Elias. Vamos confirmar como Enoque foi capaz de ascender ao céu, recorrendo ao livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que é que ele fez para poder ascender ao céu? Está escrito: antes de ser levado, foi louvado como alguém que agradou a Deus. Não podemos ver que ele sempre agradou a Deus e o glorificou ao longo da sua vida. O importante não é apenas saber que podemos ascender, mas sermos capazes de ser como eles e participar na glória da ascensão. Como podemos ser elogiados como aqueles que agradam a Deus? Devemos percorrer o caminho da fé que agrada a Deus. A nossa vida na Terra é muito curta. Embora Deus nos tenha dado apenas um curto período de tempo na Terra, Ele quer que sejamos os filhos celestiais que lhe dão muita alegria e glória ao longo da nossa vida limitada. Um exemplo de alguém que conseguiu isto é Noé. Vejamos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que fazia ele? Noé andava com Deus. Não significa que ele fez o que Deus fez. Significa que ele fez tudo ao lado de Deus. No tempo de Noé, devido à terra estar cheia de violência, extrema maldade e natureza adúltera do povo, Deus destruiu o mundo com água. No entanto, e quanto a Noé? Ele viveu uma vida que era agradável a Deus enquanto caminhava sempre com Deus. Deus disse de Noé: Noé é um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele agradou a Deus por ser sempre justo aos olhos de Deus. Ele sempre andou com Deus, fazendo o que lhe era agradável. Ele andou com Deus sem nunca o deixar. Como resultado, ele e a sua família não foram salvos do julgamento que Deus trouxe com a água. Vamos também estudar sobre as obras de Elias no livro de 2 Reis capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Vamos continuar a ler a partir do versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E o que aconteceu? Elias subiu ao céu num redemoinho. Esta é a cena em que Elias ascendeu ao céu num redemoinho.
Deus esteve sempre com Elias durante toda a sua vida. Não foi Elias que confrontou 850 falsos profetas. Está escrito na Bíblia como ele derrotou todos os falsos profetas e os destruiu. Ele viveu uma vida que sempre agradou a Deus. Naquela época, o rei Acabe e Jezabel adoravam Baal, bem como vários outros ídolos. Elias sempre os expôs e confrontou sobre a sua má conduta, ao exclamar: "O que estão a fazer é errado. Vocês precisam de se afastar dos vossos maus caminhos." Elias exortou o rei Acabe e Jezabel, que era a rainha, a mudarem os seus caminhos, ao trazer à luz todos os seus erros. A Bíblia ensina-nos que mesmo nesta época, quando andamos com Deus, ao lhe agradarmos, poderemos ascender tal como Elias e juntar-nos à glória daqueles que foram arrebatados como Enoque. Irmãos e irmãs, vós e eu que vivemos nesta época, devemos sempre servir a Deus e andar com Ele enquanto o agradamos ao longo da nossa vida. A Bíblia ensina-nos que Elias sempre andou com Deus durante a sua vida. Enoque também sempre andou com Deus e o agradou, ao longo de todos os dias da sua vida, também. Vamos agora abrir no livro de Malaquias capítulo 3. Aqui, podemos encontrar a cena em que Deus nos ensina o segredo de como podemos andar com Deus nesta época. Vamos continuar lendo o capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. No livro de Daniel, capítulo 9, o ato de se afastar dos decretos de Deus e não cumprir os seus mandamentos é chamado de rebelião. De um ponto de vista espiritual, o ato de não guardar os decretos de Deus é rebelião. Por outras palavras, é como a pessoa que rejeita e se recusa a obedecer a uma ordem real que o rei emitiu. Consequentemente, quem fizer algo assim será acusado de rebeldia. É assim que as pessoas que não guardam os decretos de Deus são descritas em Daniel. Rebelamo-nos, nós nos desviamos dos estatutos, decretos e leis de Deus. Isto está claramente escrito na Bíblia. Também está escrito em Malaquias capítulo 3. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e, o que é que eles não fizeram? Não os guardastes. Deus nunca esteve satisfeito com eles. Vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim. As palavras tornai-vos para mim não significam que eles devem guardar os decretos, estatutos e leis de Deus. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? O que é que precisamos de fazer para agradar a Deus e andar com Ele? Ensina-nos a andar com Deus. Ensina-nos como podemos agradar a Deus e como podemos trazer glória a Ele. Este assunto é mencionado na Bíblia no livro de Malaquias capítulo 3. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. O que sois? Com maldição sois amaldiçoados. Irmãos e irmãs, como mencionado, seja o dia de sábado, ou a Páscoa, ou qualquer festa de Deus, afastar-se dos decretos de Deus é um ato de rebelião espiritual contra Deus. Este é um ensinamento que devemos sempre gravar nos nossos corações. Ao considerar a posição de Deus de acordo com o sistema deste mundo, não é Ele o Rei dos Reis. Rejeitar a ordem do Rei é um ato de rebelião. O dia da Ascensão, que é a festa que celebramos hoje, é apenas um dia comum para os povos do mundo. E para o povo do céu, não é uma festa muito importante de Deus. Deus distingue e separa entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não o são, através da festa de Deus. Tal como Enoque ascendeu, Elias ascendeu, e Jesus Cristo ascendeu,
O que é que Deus disse aos filhos do céu para guardarem? Para que eles também pudessem participar na glória da ascensão. Deus disse: guardai os meus decretos, e voltai para mim. Desde o tempo dos vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Mas, a partir de agora, devem guardar os meus decretos, seguir os meus estatutos e obedecer às minhas leis. Deus também disse: vocês se afastaram de mim e se desviaram de mim. No entanto, muitas pessoas perguntam: como é que devemos voltar para o Senhor? Rebelamo-nos contra si. O que precisamos de fazer para nos afastarmos de todos os nossos pecados e regressarmos a Deus? Como podemos ser restaurados às nossas posições anteriores? Devem guardar os meus estatutos, os meus decretos e as minhas leis. Ainda não é tarde demais. Esta é a vontade de Deus. Nesta última época, aqueles que regressaram a Deus ao guardarem os seus estatutos, seguirem os seus decretos e obedecerem às suas leis, são aqueles que podem ascender ao céu. São aqueles que agradam a Deus e podem ser considerados como aqueles que estão a andar com Deus. Há tantas pessoas que afirmam acreditar em Deus por todo o mundo. No entanto, qual igreja está a realizar tudo isto? A Igreja de Deus é a única igreja que cumpre tudo isto. Uma vez que guardamos os estatutos, decretos e leis de Deus, conhecemos a Mãe Celestial, que é a realidade da nova aliança. E também conhecemos o nosso Pai Celestial. Guardar o dia de sábado ou a Páscoa não é o único decreto. O regresso ao Espírito e à noiva também é um decreto. É o último decreto que Deus deu à humanidade. Vamos abrir no livro de Apocalipse capítulo 22. Vamos ler o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quem testemunhou sobre estas palavras? Vamos ler o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem disse? O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem disse? Não acrescentem nem tirem nada a estas palavras. Guardem as palavras desta profecia. Quem é que está a falar aqui? Está escrito: Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, aquele que permitiu a João testemunhar sobre tudo isto foi Jesus. O seu nome era Jesus na época do Filho. Mas e na época do Espírito Santo? Não é ele o nosso Pai Cristo Ansangwon, e ela a nossa Mãe Celestial Nova Jerusalém. Enoque ascendeu depois de ser elogiado como alguém que agradou a Deus, porque andou com Deus. Elias também ascendeu ao céu num redemoinho depois de andar com Deus, como alguém que lhe agradou. Considere como há 2000 anos, os discípulos de Jesus pregaram que Jesus é o Cristo. Embora tenham sofrido tribulações, opressão e perseguição nas mãos das autoridades romanas, nunca abandonaram a sua fé. Quanto a nós, que vivemos nesta época, também enfrentaremos muitas dificuldades, até que esta grande glória da ascensão seja cumprida em nós. Não devemos procurar apenas conforto nesta vida. Uma vez que Deus disse que todos passariam por sofrimentos temporários, guardemos os estatutos, decretos e leis de Deus com a convicção de que, independentemente do tipo de sofrimentos ou dificuldades que enfrentemos, alcançaremos certamente o eterno reino dos céus. Com quem Eliseu andou? Ele caminhou com Elias. Ele não foi abençoado por causa disto, com uma porção dobrada do espírito de Elias. Com quem é que Josué andou? Ele caminhou com Moisés. Como resultado, ele derrotou todos os povos que viviam em Canaã, finalmente, pôs os pés na terra de Canaã, onde fluía leite e mel, que Deus deu aos israelitas. Com quem Pedro andou? Ele caminhou com Jesus. Todos eles caminharam com os seus líderes enquanto faziam o trabalho que lhes agradava.
Eliseu sempre fez o que era agradável a Elias. E Josué também percorreu o seu caminho de fé tão fielmente que Deus o nomeou como sucessor de Moisés. Pedro também era genuinamente confiável aos olhos de Jesus. Jesus tinha tanta confiança em Pedro que até lhe disse: "Eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha." Pedro sempre agradou a Jesus e seguiu-o. Por vezes, ele se expressou exageradamente, como quando disse: "Senhor, nunca lavará os meus pés." "Senhor, sou eu que preciso de lavar os seus pés. Como pode lavar os pés deste miserável pecador? Eu nunca posso deixar que você faça isso." Jesus respondeu: "Então, não terás parte comigo." "Isso é verdade." "Então, lave todo o meu corpo da cabeça aos pés." Pedro disse: "Jesus, por favor, deixe-me ser sempre aquele que anda consigo." Pedro andou com Jesus. Como resultado, não foi ele eventualmente abençoado para receber a salvação e entrar no eterno reino dos céus? Então, nesta época, com quem devemos andar e agradar, a fim de participar na glória da ascensão e entrar no eterno reino dos céus? De acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 que acabamos de ler, quem nos está a chamar para vir? O Espírito e a noiva estão a chamar-nos dizendo: "Venham." Tal como Deus deu o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, vir ao Espírito e à noiva também é um mandamento de Deus. Não comais dela era um mandamento, e vir também é um mandamento. Portanto, devemos ir até eles, certo? Devemos procurar o Espírito e a noiva. Uma vez que os encontramos, devemos ser capazes de caminhar alegremente com eles. É-nos prometido que, se o fizermos, ascenderemos ao reino dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E vocês que ainda estão vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Encontrar o Senhor nos ares não significa ascender ao céu. Vejamos o versículo relacionado com esta cena. Vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 14. "Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, o que acontecerá? Nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras." Irmãos e irmãs, aqueles que andaram com Deus Jeová na época do Pai receberam a glória da ascensão. E aqueles que andaram com Jesus Cristo na época do Filho receberam a glória da ascensão. Então, com quem devemos andar nesta época do Espírito Santo? Espero que todos nós possamos receber a glória do eterno reino dos céus, andando com o Espírito e a noiva e agradando a Deus. Irmãos e irmãs, estamos a viver na época em que o Espírito e a noiva estão a chamar toda a humanidade. Nesta época, devemos seguir o exemplo que o Pai nos deu. A quem o Pai disse que ele segue? O Pai disse: "Eu sigo a Mãe." Nós, todos os filhos de Sião, estamos a caminhar com a Mãe. Ao caminhar alegremente com a Mãe, nós, os filhos de Sião, devemos encontrar o Pai nos ares, juntamente com a nossa Mãe Celestial. Vamos todos juntos desfrutar da vida eterna e das bênçãos de Deus para sempre no eterno reino dos céus. Com isto, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.